Internautas da JMV TV, estamos aqui de volta com mais uma edição do JMV Notícias e dessa vez para comentar a edição de número 1398 do Jornal do Médio Vale. Edição aí que o assinante já recebeu, né, na sua casa, no comércio, né, o jornal também já está nas bancas. E vamos falar um pouquinho então do Jornal do Médio Vale. As manchetes de capa desta edição: Constituição veda a reeleição e Starquinha pode estar ilegal. Já já nós vamos estar comentando esse assunto. PSDB apoia PP aqui de Timbó. Personalidade Cili Selma Zerna Trombelli, conhecida na região pelo seu trabalho social, ajudando sempre os menos favorecidos, é a entrevistada da personalidade desta edição do Jornal do Médio Vale. Então vamos com os destaques dessa edição na contracapa. Não adiantaram as manifestações da opinião pública. Os vereadores aqui de Timbó aprovaram por 5 votos a favor e 4 contra um reajuste salarial de 26,7% que passará a vigorar sobre os salários dos vereadores que serão eleitos nas eleições de outubro e assumem os cargos em janeiro de 2003. O reajuste representa 50% a mais que a remuneração percebida pelos vereadores no início da atual legislatura, passando de R$ 2.441 para R$ 3.600. Ou seja, na próxima legislatura, a partir de 2013, os vereadores de Timbó vão estar ganhando R$ 3.600. Aí o Jornal do Médio Vale faz uma comparação, né, dizendo que o percentual de aumento supera em mais de 20% a inflação acumulada do período e vai inflar o soldo dos futuros vereadores em mais de R$ 500 mil. Já o prefeito Laércio Schuster Júnior, prefeito aqui de Timbó, declinou de um aumento, né? Ele preferiu continuar ganhando aí os R$ 13.169. O vice também continua, né, com o mesmo salário, R$ 6.584. O Vili colocou ali na telinha do computador, né, aí de novo os vereadores que foram contra e os que foram a favor desse aumento. Os vereadores que foram a favor: o Vigor Starco, o Starquinha, o Valdir Girardi, o Fabrício, o professor Fabrício, o Osmar Mas e o vereador Tude. Esses votaram a favor do aumento para a próxima legislatura dos vereadores. Os contra: o Maninho da Gaita, o de Diego Walter Filho, o Dida, o vereador Rubens Boyer e o vereador Davi Buzarello foram contra este aumento. O que chamou a atenção, internautas da JMV TV, inicialmente o vereador Fabrício era a favor do aumento dos vereadores. Aí depois, ouvindo aí o clamor das ruas da sociedade, inclusive numa matéria que saiu do Jornal do Médio Vale na edição do final de semana passado, o vereador disse, né, que estava ouvindo aí o clamor e que seria contra este aumento. E por a surpresa de todos foi que na sessão de terça-feira à noite, quando foi votado o aumento dos vereadores, no dia 19 de junho, o vereador Fabrício votou a favor do aumento, o que pegou muita gente de surpresa. Inclusive, nos bastidores, coluna do Evandro Lois, diretor do Jornal do Médio Vale da JMV TV, ele faz um comentário até muito pertinente sobre esse aumento astronômico no salário de vereadores de Timbó. Ele fez algumas considerações. Disse que o mundo está passando aí por uma grave crise. Na Europa, antes modelo de desenvolvimento econômico e social, alguns países passaram por situações desesperadoras.
Na Espanha, a taxa de desemprego atinge 23%, média geral, e mais 48% entre os jovens até 25 anos. Diz ainda o Evandro Lois, na sua coluna de bastidores, na Grécia a situação já é amplamente conhecida. As taxas de suicídios por causa da crise são assustadoras. E vocês sabem por que essa crise chegou lá? Simplesmente porque os políticos no governo gastaram mais do que arrecadaram. E o Evandro diz ainda mais, né, que o nível de endividamento atinge patamares insustentáveis e os mercados começam a duvidar da capacidade de financiamento. No Brasil, a situação ainda não é tão grave, mas acreditem, não estamos imunes à crise. E só para resumir esta opinião do Evandro Lois na coluna Bastidores aqui do Jornal do Medievale, ele diz ainda que Timbó, antes modelo para muitas cidades do país, concede um aumento salarial bem acima da inflação para os futuros vereadores, sendo que alguns desses beneficiados, a depender do voto popular, poderão ser os mesmos que votaram o aumento. Tá aí, ainda diz mais, o vereador Fabrício recentemente recorreu à filosofia grega para justificar o aumento salarial, mas que esquece que seu partido, o PMDB, lutou contra a ditadura que instituiu o salário de vereadores. Antes de falar da falida Grécia, que não serve de exemplo a ser copiado por ninguém, especialmente da política, Fabrício deveria pensar na história de seu próprio país e do partido a que pertence, PMDB, em esse aumento salarial é injustificável, assim como a própria remuneração de vereador diz o Evandro Lois, diretor do Jornal do Medievale da JMV-TV, na sua coluna Bastidores. Olha, minha gente, eu já disse em edições anteriores aqui do JMV-TV que até 1976 os vereadores não ganhavam um centavo. Iam lá, votavam os projetos, eram representantes do povo na Câmara, no Legislativo, sem remuneração. E trabalhavam muito. Eles tinham o emprego deles, né? Alguns trabalhavam na fábrica, outros comércio, enfim. E tinham, né, o emprego deles. Hoje, para muitos vereadores, para muitos políticos, o cargo, né, tem sido a única opção deles. E aí eu pergunto, vale a pena? Vale a pena? Esses vereadores vão ficar marcados, né, pela comunidade. A CINV, Associação Comercial e Industrial do Medievale, através do seu presidente Mário Fávaro, enviou um documento à Câmara antes da votação, dizendo que era contra, né, a entidade, contra outras entidades também, mas os vereadores, esses 5 que votaram a favor do aumento, não ouviram um clamor da sociedade. Ainda a gente falando sobre Câmara de Vereadores, a Constituição veda a reeleição de presidente e Starquinha pode estar ilegal no cargo, ou seja, o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Timbó, Starquinha, pode estar ocupando a presidência da Câmara ilegalmente. Ele está exercendo aí a presidência da Câmara de Timbó de forma irregular, ferindo os princípios das leis que regem o país e o próprio regimento interno da Câmara. Starquinha ocupou a presidência da Câmara como titular no primeiro biênio da atual legislatura e sua reeleição nesse segundo biênio está em desacordo com a lei orgânica municipal. Também o regimento interno trata do assunto e veda a reeleição. Inclusive, o Jornal do Medievale consultou sua assessoria jurídica e outros advogados da área pública, além de vereadores e ex-vereadores, e todos foram unânimes em afirmar a situação do vereador Vigon Starquinha é irregular. Segundo a análise, o mandato da mesa diretora é de 2 anos e a possibilidade de reeleição na mesma legislatura é flagrantemente contra o que rege a lei maior do município, que obedece às orientações das leis estadual e federal.
Brincadeira. Por 18 votos a 9, os correligionários do PSDB aqui de Timbó definiram em apoiar a reeleição do atual prefeito Laércio Schuster Júnior. A definição aconteceu durante a convenção do partido na noite do dia 21 de junho. E a Associação Atlética Metiza foi sede da noite da última terça-feira de um encontro de empresários do ramo da indústria do município aqui de Timbó. O encontro de empresários foi promovido pelo SESI e pela Fiesc. Foi lá na sede da Associação Metiza. Vocês podem acompanhar até no próprio, acessando, né, o JMV TV, está lá uma matéria que fizemos sobre este encontro de empresários na Associação Atlética Metiza na última terça-feira. E o passo fundamental para a moralidade pública foi dado na noite de terça-feira, dia 19 de junho, quando os vereadores, por unanimidade, aprovaram o projeto de lei que institui a ficha limpa nos cargos em nomeação no Executivo e no Legislativo timboense. Segundo o vereador Davi Buzarello, do PMDB, autor do projeto da lei orgânica, após 55 dias de tramitação na Câmara de Vereadores, foi aprovado em segunda votação pelos 8 vereadores projeto que prevê os cumprimentos da lei da ficha limpa nacional para quem ocupar cargos em comissão tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. O vereador Buzarello afirma que é preciso primar pela moralidade pública. E o segundo suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores, Valdemir Trombelli, assumirá a vaga do vereador Rubens Boia, que se afastará a partir do dia 1º de julho por um período de 30 dias. E os micro e pequenos empresários de Timbó foram beneficiados com um novo programa do Governo do Estado e Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, SEBRAE, na manhã do dia 21 de junho, ontem, quando o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Paulo Bornhausen, e o superintendente do SEBRAE, juntamente com dirigentes de entidades ligadas ao setor empresarial e industrial, assinaram o projeto Polos Industriais aqui em Timbó. O programa Nova Economia Santa Catarina tem por finalidade criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico de todo o Estado e dar competitividade à economia e aos setores industriais catarinenses, aumentando a inovação. O Lions Clube de Timbó, que completou 46 anos no dia 18 de junho, promoveu na data um jantar festivo. O evento aconteceu nas dependências do Clube Ginásio Guairacás e contou com a posse da nova diretoria. O presidente Alaor José Lenz passou o comando do clube de serviço para o engenheiro Luiz Claudino do Nascimento. A nova gestão, que segue durante o ano 2012 e 2013, tem como lema servir nosso ideal, nossa alegria. E o horário, atenção, hein? Horário eleitoral gratuito para as eleições 2012 na rádio e na TV terá início no dia 21 de agosto, 45 dias antes do primeiro turno das eleições. Irá até o dia 4 de outubro, 3 dias antes do primeiro turno. A festa mais divertida do mês de junho já tem data marcada para acontecer aqui em Timbó. Vai ser amanhã, sábado, dia 23, na Paróquia Santa Terezinha, a partir das 2 da tarde. A programação inicia durante a tarde, quando as crianças da Eucaristia e seus pais participam de uma gincana e estará disponível uma cama elástica para as demais, para que elas possam, brincar gratuitamente. Já a celebração da missa sertaneja acontece às 18 horas e após começa a festa que terá a dança da quadrilha, sorteio de binguinho com um prêmio de R$1.000 e 2 prêmios de R$500. Às 9 da noite acontece o sorteio da ação entre amigos. E as eleições de 2012 estão movimentando a Justiça Eleitoral de Santa Catarina. Segundo nota da assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai contar com o trabalho
de 566 técnicos da urna nas eleições municipais no período de 13 de agosto a 10 de outubro, nas cidades que tiverem só o primeiro turno, ou até 31 de outubro, para onde houver o segundo turno. Os 15 grupos a melhor idade em breve terão um centro de convivência. Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Timbó, a etapa, tiveram início nessa assessoria de comunicação de Timbó informou que tiveram início nessa semana as obras da segunda etapa do Centro de Convivência do Idoso de Timbó, ali no Parque Jardim Botânico. A assessoria informou ainda que o contrato para o início dessa segunda e última etapa foi firmado ainda na semana passada entre a Prefeitura de Timbó e a Salver Construtora Incorporadora Limitada. O Círculo de Controle de Qualidade é utilizado pelas empresas desde a década de 70, embora surgissem outras ferramentas de controle da qualidade, como exemplo da ISO. O objetivo inicial é o mesmo em todas elas, a melhorar aspectos do trabalho. Na indústria Germer, isoladores e porcelanas, ocorreu na tarde de terça-feira a premiação para os grupos participantes e dos 3 vencedores. Então, a Germer aqui de Timbó premiou funcionários por projetos de melhorias. Tem aí um concurso cultural entre as diversas ações desenvolvidas para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Também aconteceu a realização do concurso cultural, curso que foi uma proposta do SAMAI aqui de Timbó e aconteceu em parceria com a Secretaria da Educação, apresenta as frases vencedoras. Mais detalhes você pode conferir também na edição de 1398 do Jornal do Médio Vale. Mais de 2.200.000 reais, ou melhor, 2.600.000 reais, foram investidos na construção da nova policlínica para atender a comunidade timboense. O mais novo investimento em saúde será entregue à comunidade timboense durante ato oficial às 9 horas deste sábado, dia 23, no Parque Central. O investimento conta com recursos que foram repassados pelo governo do estado e também recursos do governo federal e do município. A comunidade de Indaial, em especial dos bairros do Sol e Encano Baixo, estão sendo convidadas para participar da solenidade de entrega das obras de pavimentação da rua Doutor Blumenau. O evento acontece nesse sábado, dia 23 de junho, às 11 horas da manhã, no pátio da Igreja Luterana, na rua Doutor Blumenau, no bairro Encano Baixo. A solenidade contará com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais e terá por objetivo destacar a importância da rua Doutor Blumenau para o desenvolvimento do município de Indaial. As datas em comemoração ao Dia dos Namorados teve um efeito positivo para o comércio catarinense, inclusive para os lojistas locais e regionais. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito, divulgado pela Federação das CDLs do Estado, mostraram que as consultas ao sistema nos dias que antecederam o Dia dos Namorados aumentaram 5,37% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo a direção da Câmara de Dirigentes Lojistas de Indaial, a estimativa de vendas da federação era de 5,5% comparado ao mesmo período do ano passado. E em Indaial a porcentagem não fugiu disso. Olha, Beira Rio será palco de aulas e dança lá em Timbó. O programa Educar pelo Esporte da Fundação Municipal de Esportes de Indaial está organizando mais uma opção para a prática de atividade física. A partir do dia 28 de junho, todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, Avenida Beira Rio, lá de Indaial, vai ser palco de aulas e dança solta com a professora Miriane Nardelli. Outra informação, Médio Vale terá a maior tirolesa da América, minha gente. Um grande projeto de lazer está sendo executado na cidade de Rodeio, conforme vocês estão vendo imagens,
já há algum tempo. O Big Mountain Adventure Park está sendo estruturado no Morro Ipiranga, no bairro Ipiranga, em Rodeio, próxima divisa com a cidade de Benedito Novo. De acordo com as informações dos empresários Gilmar e Arno Fiamoncini e do engenheiro civil Denis Pintarelli, a ideia visa em fazer um grande parque de diversões e a demanda é que vai determinar os demais brinquedos que serão instalados, pois o atrativo principal é uma tirolesa de 2.000 metros. Tem um outro assunto aqui, que uma empresa que nasceu em Timbó em 1949, sendo fundada por descendentes alemães, essa é a Miller, empresa pioneira no país na fabricação de lavadoras de roupas. Atualmente produz também centrífugas, secadoras, fogões a gás e fornos elétricos, e agora deu um passo importante para o desenvolvimento de eletrodomésticos e utilizam fontes de energias renováveis. Segundo informações do diretor industrial da linha Fogões, Robson de Azevedo, a Miller adaptou um fogão de sua linha de produção para que funcione com biogás e o instalou na casa de um agricultor familiar em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, que é cooperado à Cooperativa de Produtores de Agroenergia do Paraná. Então, a empresa de Timbó, a Miller, foi responsável pela iniciativa pioneira no país, que faz parte de uma parceria com a Cooper Biogás, utilizando energias renováveis. O Museu do Imigrante será palco a partir do dia 10 de julho de uma exposição coletiva dos artistas plásticos de Timbó. Exposição denominada de Arte Babel é uma realização da Fundação Cultural de Timbó através do Museu do Imigrante e em parceria com a Associação de Artistas Plásticos de Timbó. Atender os idosos em Indaial e de uma forma diferenciada e com mais qualidade. Este é um dos principais objetivos lá da Prefeitura de Indaial, que conta com 4.376 idosos, segundo dados repassados pela Secretaria de Assistência Social e pela coordenação das unidades Estratégia de Saúde da Família. Nesse sentido, todas as ações voltadas para essa terceira idade é de suma importância, né? Então, em Indaial trabalhando na implantação de ações para os idosos. Gestor de convênio apresenta dados que reforçam a importância da implantação de núcleo de atendimento ao idoso. Das 4 estações do ano, talvez o inverno seja a mais cantada e falada em versos e prosas, além de ser considerada por muitos a mais charmosa, pois com a sua chegada as pessoas são obrigadas a usar mais roupas sobrepostas e mais pesadas, o que altamente fashion. Falando nisso, a gente quer dizer que o frio, né, o inverno já começou, começou no último dia 21 e vai, segundo os meteorologistas, fazer muito frio já na madrugada deste sábado em todo o estado de Santa Catarina. Tem os destaques aqui do Jornal do Médio Vale do setor policial. Delegado-geral cria ferramenta técnica para a lotação de policiais. Tentativa de assalto aqui em Timbó. Grávida sofre acidente de moto lá em Ascurra. Curso de cabo inicia com modelo inédito. Prêmio homenageia postumamente Polícia Militar. Drogas e armas são encontradas em Blumenau. São os destaques da página da polícia do Jornal do Médio Vale. Do esporte, do nosso amigo Pilo, o André Schroeder, Timbó carimba vaga para os Joguinhos Abertos. O vôlei feminino da Fundação Municipal de Esportes de Timbó carimbou no último dia 18 de junho, em Itajaí, a vaga para a etapa estadual dos 25º Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A equipe aqui de Timbó jogou 4 jogos e venceu 3. Floresta e Vera abrem finais do regional. Depois de mais de 2 décadas, 2 tradicionais clubes de Pomerode se encontram novamente em uma final de campeonato regional. Vera Cruz e Floresta jogam no próximo domingo lá em Pomerode. Unidos por aqui iniciam decisão em Indaial. O Guairacás vai bem no estadual por classes, né?
Timbó inicia bem o estadual pré-infantil, né? São alguns dos destaques do Jornal do Médio Vale, da coluna do Pilo. Só lembrando, o Jornal do Médio Vale vai fazer um coquetel de lançamento da edição de número 6 do livro Médio Vale em Cadernos, este ano sob o título Histórias, Acontecimentos e Personalidades em Destaque. A publicação reúne coletânea das entrevistas e reportagens especiais realizadas pelo Jornal do Médio Vale no período de março do ano passado a fevereiro deste ano. O evento vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 25 de junho, às 19 horas, no restaurante da Tapioca. E várias pessoas que estão no caderno aí do Médio Vale em Cadernos, várias pessoas vão ser homenageadas. Recebo do Bernardo Francinelli, do Clube Sênior lá de Pomerode, convite para o Clube Sênior de Pomerode, convidando aí para a 16ª Festa do Colono, uma realização do grupo da terceira idade lá de Pomerode. Vai ser dia 25 do mês que vem, de julho, no pavilhão de eventos de Pomerode. Daí a edição de número 1398 do Jornal do Médio Vale, né? Ligue, assine, e a gente deseja a todos os internautas um bom final de semana. Na próxima terça-feira vamos estar aqui novamente comentando a edição, mais uma edição do Jornal do Médio Vale. Vamos estar comentando a edição de número 1399. Forte abraço, internautas, até a próxima terça-feira.